Olá, boa noite. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre compliance, muito além das relações corporativas. Antes da gente começar a aprofundar no tema, a gente precisa aqui traçar alguns pontos que são essenciais para que a gente possa entender. Primeiro, a gente atrasou um pouquinho, porque estava tendo uma outra live aqui no canal, como vocês viram, né? Aqui na Low Talks. E extremamente importante, extremamente interessante. Então a gente atrasou um pouquinho. Mas vamos ao que interessa. Antes de tudo, a gente está fazendo a live pela Low Talks. Não sei se vocês sabem, Low Talks é uma associação internacional de advogados e carreiras afins. Você pode ser jornalista, você pode ser psicólogo, você pode ser administrador de empresas, e você vai ter aqui um espaço para nos ajudar a desenvolver essa nossa mentalidade de enxergar o direito diferente, enxergar a advocacia diferente, com uma vertente muito mais humanitária, tecnológica, engajada, preocupado com o futuro do direito e de todos nós. Então, nós somos parte da Low Talks, tanto eu como a Dani, que vai fazer a live comigo, e a gente vai falar sobre compliance muito além do mundo corporativo. Primeiro de tudo, a gente precisa deixar bem claro o que é compliance. Todo mundo fala de compliance, fala-se muito em compliance, compliance é a palavra da moda, compliance é uma onda passageira, é uma modinha que veio, mas daqui a pouco vai embora, o compliance não é importante. Então, afinal de contas, o que é compliance? Para quem é necessário ter compliance, para quem não é? Compliance é obrigatório, não é obrigatório? Então, vamos deixar aqui umas coisas bem claras. Primeiro, compliance. Compliance muita gente fala que é estar em conformidade, mas não é só estar em conformidade. Você tem que estar em conformidade, concordo, primeiro em conformidade com o quê? Você tem que estar em conformidade tanto com as normas externas, isto é, as normas que são criadas no âmbito federal, como a Constituição Federal, no âmbito estadual, as normas do seu estado, e no âmbito municipal, as normas do seu município. Você também precisa estar em conformidade com as normas internas. O que é isso? Normas internas são aquelas normas, o regimento interno da tua empresa, o código de conduta da sua empresa. Cada estrutura tem as suas próprias regras. E nós, do compliance, temos e precisamos que a nossa instituição esteja em conformidade tanto com as regras externas como com as regras internas. E além de tudo isso, você precisa ter ética nas suas atitudes. Não adianta nada eu até seguir o que está ali na lei e no final das contas eu não ser ético nas minhas atitudes. Eu não tratar com respeito os meus colaboradores, ferir a dignidade da pessoa humana. Então isso também é extremamente importante. E o compliance, com o tempo, ele passou a ser muito mais do que isso. Você tem o compliance intrínseco, você tem que viver em compliance na sua estrutura, seja ela de direito público ou seja ela de direito privado. Aqui já entra a vertente para quem o compliance é necessário, para quem o compliance é obrigatório. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o compliance, ele tem que ser uma cultura organizacional, uma forma de pensar, uma forma de agir. Aquela instituição, seja ela de direito público ou de direito privado, desde que ela seja uma pessoa jurídica, se ela estiver em compliance, seguindo as normas externas e internas e agindo com ética nas suas atitudes, nas suas tomadas de decisão, ela vai evitar N problemas. E o compliance é outra coisa que é importante a gente deixar bem claro, além do mundo corporativo, ele, antes da gente abordar, né, essa vertente do compliance além do mundo corporativo, a gente precisa aqui traçar uma outra base que é extremamente importante. O compliance, ele é, então, para toda e qualquer pessoa jurídica, seja ela de direito público,
seja ela de direito privado. Então, a empresa do José e da Maria precisa ter compliance? Precisa, se a legislação do estado onde está a empresa do José e da Maria assim determinar. Então, o compliance ele só é obrigatório para as instituições de direito público. O compliance ele é obrigatório para as instituições de direito privado quando a gente falar de uma instituição de direito financeiro, do ramo as instituições financeiras, desculpa. Quando a gente falar de instituições financeiras, aí você pode dizer que para as instituições financeiras de empresas ou pessoas jurídicas de direito privado, para elas o compliance é obrigatório, de acordo com as resoluções do Bacen. Para as outras instituições de direito privado, o compliance torna-se obrigatório só se estiver previsto na legislação daquele estado no qual ela, instituição de direito privado, está inserida. A gente então já entendeu o que é compliance, para quem ele é obrigatório ou não é obrigatório. Aí você me pergunta, será que uma escola de samba precisa ter compliance? Será que um time de futebol precisa ter compliance? A escola de samba ela precisa ter compliance se ela for receber patrocínio de outras pessoas. Então, o compliance ele vai muito além daquela vertente do mundo corporativo. O compliance ele vai bastante ter uma relação bastante direta com as pessoas envolvidas no compliance. Agora, uma outra forma de abordagem, de entender o compliance, que é uma vertente muito mais humanitária, humanizada, muito mais preocupada com as pessoas envolvidas no compliance. E eu tenho aqui a Dani, que é excelente nessa abordagem, e ela vai participar da live conosco. A Dani, ela é coordenadora regional de compliance do estado de Mato Grosso do Sul. E ela é responsável também pelo GT de compliance do estado do Mato Grosso do Sul. Vou chamar a Dani aqui. Dani, me dá um tchauzinho para eu te achar mais fácil, fazendo favor. Eu vou chamar a Dani aqui para ela vir participar conosco. Dani, cadê você? Doutora Dani Piscoitano, cadê ela? Dani. Será que a conexão dela caiu? Então, nós estávamos aqui abordando que o compliance, ele vai muito além realmente das relações corporativas, que nós precisamos ter compliance obrigatoriamente quando falamos de instituições financeiras, sejam elas de direito público ou de direito privado. Deixa eu te chamar aqui. Linha de abordagem extremamente interessante, que tende até para o lado lúdico. Ela encara o compliance de uma maneira bem diferenciada, que vale a pena a gente conversar um pouquinho com ela. Por isso eu chamei a Dani para vir aqui nos explicar essa vertente, essa forma de encarar o compliance com uma vertente mais humanizada. Dani, explica para a gente, então, como seria essa vertente mais humanizada do compliance? Em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui comigo. Boa noite, Ju. Tá tudo ok? O vídeo, a visão aí para vocês? Tá, tudo ok. Teu áudio, teu vídeo. Ju, primeiramente eu quero parabenizar as pessoas que estão aí nos prestigiando, né? E espero que nós possamos agregar algum valor para vocês com relação ao compliance. Eu quero parabenizá-la pela introdução, que foi muito esclarecedora com relação ao que já vem se falando sobre compliance. E dizer para vocês que eu permito que vocês mudem alguma palavra que eu disser que não faça sentido e que vocês fiquem com a minha intenção positiva. Eu quero me apresentar hoje, vou me restringir a me apresentar como coach, como líder coach, especialista em mapeamento de talentos e gestão por competência.
Sou advogada também, mas hoje eu estou me apresentando assim porque nós vamos falar de questões que são mais relacionadas às pessoas, ao desenvolvimento humano. E eu acredito que esse enfoque que eu gostaria de dar, e que a Juliana também, a gente já conversou bastante, a gente ama conversar sobre compliance, né, Ju? Se deixar, a gente fica ali, a gente perde até a noção do tempo quando a gente está conversando sobre compliance, porque realmente é algo que nós estamos respirando. Nós, apesar da a Juliana também já trabalha há um bom tempo com compliance, eu tenho me qualificado, nós fazemos pós-graduação no mesmo lugar, né? MBA, né, Ju? E o que a gente vem conversando muito? Que o compliance, ele, de repente, a gente já vive, né? Muitas pessoas já estão em compliance sem nem perceber. E eu acho que isso é muito interessante, né? É sinal de que todo o conhecimento, todas as informações, os valores que nós recebemos na nossa infância estão projetando na nossa vida adulta, né? De uma maneira assim, no nosso comportamento, seja ético ou moral. E aqui cabe um parênteses, né? Porque muitas pessoas pensam que são sinônimos e ética e moral é totalmente diferente. A moral é o costume, os hábitos de uma sociedade, enquanto que a ética é um comportamento moral individualizado, individual, né? Racionalizado. Então é importante que nós tenhamos uma consciência de que são diferentes, né? Assim como sistemas de integridade, sistemas de compliance, eu costumo dizer que são sistemas, né? Por quê? Porque é como nós já conversamos outras vezes, né, Juliana? Exatamente. Quando a gente fala de programa, um programa ele tende a ter um início, um meio e um fim. E sistemas de compliance, de integridade, eles devem ser perenes, né? Até depois eu quero jogar para você, Ju, o que você acha, como que as pessoas estão vivendo agora, nesse período de coronavírus aí, como que as pessoas que trabalham com o compliance estão reagindo, como está sendo o trabalho para eles, se os empresários, se você tem visto alguma resistência, a gente já ouve muitos em se falar que as pessoas estão até deixando de dar importância para essa área que é tão importante, né? Acabei sendo redundante, mas é isso. E o que eu quero falar? Nós queremos dar um enfoque, apesar da gente valorizar todos os pilares de um sistema de compliance, nós queremos dar enfoque ao treinamento e à comunicação. Porque assim, vamos lá, vamos pensar do início. Quem que gosta de ser enganado? A gente não gosta de ser enganado nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. Então, não tem aquela máxima, né, de não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Até que ponto nós estamos sendo coerentes com essa afirmação, com essa máxima, né? Até que ponto estamos agindo de forma coerente? Um sistema de compliance, quando ele tem os limites concretos do que é certo e o que é correto, ele dá opção para que as pessoas ajam da maneira correta. Então, quando a gente fala de treinamento, por exemplo, nós temos ali alguns pilares que são extremamente importantes. Inclusive, muitos profissionais tendem a dizer que o principal pilar de um programa de compliance seria o suporte da alta administração. Eu não tenho dúvidas de que realmente é muito importante, porque sem esse suporte até acaba inviabilizando a estruturação de outros pilares, dos outros pilares. Mas eu penso também que um dos principais é o treinamento e a comunicação. A partir do momento que a gente se coloca ali numa comunicação bastante objetiva, bastante clara e simples, né? Porque tem uma coisa do compliance, muitas pessoas até quando conversam comigo falam, nossa, eu não sei nem pronunciar. Compliance, várias pessoas falam de várias maneiras. E não tem obrigatoriedade de saber também pronunciar. Né? Nós que estamos aí estudando Desculpa te interromper, como a gente também não sabe pronunciar muito nome de remédio, ou de matriz SWOT, de ADM, aquelas coisas todas de tecnologia, né? Ninguém tem obrigação de saber exatamente.
Exatamente. Então, o que que acontece? Já partindo dessa premissa de que existe um certo distanciamento, até mesmo por causa dessas questões de tecnicismo, e essa nossa proposta hoje, quando nós falamos que iríamos conversar sobre compliance de uma maneira diferenciada, é exatamente por isso, porque nós queremos aproximar as pessoas. Isso não quer dizer, como eu ouço muitos profissionais, inclusive renomados, falando que o compliance não deve cair no senso comum. Sim, não é isso que nós queremos, né? E entendo até qual que é o intuito deles em falar isso, que não deve cair no senso comum. É porque, como tomou uma proporção muito grande, né? O compliance, embora esteja na modinha, como muitas pessoas falam, o compliance já existe há um bom tempo, né? E até, inclusive, quero pegar um gancho para falar sobre como são as nossas emoções. Por exemplo, o compliance em 2013, a lei anticorrupção ela é de 2013. O decreto que regulamentou essa lei é de 2015. E aquele escândalo, né, da Lava Jato, ela foi deflagrado em 2014. E o que ficou muito na nossa cabeça, na nossa mente? Não é esse lapso temporal, ninguém está nem aí para isso. Quando foi que surgiu, e é recente, se vocês pararem para observar quando foi que no Brasil surgiu, né, toda essa temática. Acho que deu uma travadinha, Dani. Tá ouvindo? Voltou, Ju? Voltou. Voltou? Então, o que ficou na cabeça dessas pessoas? Ficou o escândalo, né? Porque as pessoas, elas são muito de emoções também. Então, não tem só o lado da razão. E é por isso que é tão importante quando a gente vai falar sobre o tema, a gente não ficar tão preso em tecnicismos, porque realmente os sistemas de compliance para implantação não é tão simples assim. Não é simples, na verdade. É complexo. É complexo e requer, inclusive, para essas pessoas que estão entrando como aventureiros, elas vão se deparar com essa complexidade e aí elas vão pensar bem se é isso realmente que elas querem. E partindo para essa questão da humanização, para nós... Só pegar um ganchinho aqui rapidinho. É complexo e não é receita de bolo pronta, que a gente sempre fala, né, Dani? Eu não posso pegar o modelinho que eu usei na empresa do José. Ah, mas a empresa do José também fabrica sapato igual a empresa da Maria, mas é uma do lado da outra. Não, cada caso é um caso, por isso que é tão complexo, né, Dani? Exatamente. E tem pessoas... essa história de modelinho é impressionante, né? Ah, vamos fazer um código de conduta, me dá um modelo aí. E muitas vezes não sabe nem que tem diferenças, tem muitas diferenças de políticas, de código de conduta, de código de ética. É necessário que nós que estamos como compliance officers, profissionais de compliance, saibamos as diferenças para a gente não falar bobeira. Porque dependendo de onde você vai apresentar, de repente, uma consultoria, uma possível implantação de um sistema de compliance, dependendo da empresa, você vai ser surpreendido com perguntas que, se você não estiver preparado, você acaba com a sua credibilidade ali na hora. Então, é muito importante que as pessoas estudem bastante, se qualifiquem, não vão entrando nessa onda de que, porque compliance é o que vai dar dinheiro, é promissor, porque não é bem assim. Sem contar que você vai estar lidando com a reputação de uma empresa, que eu considero que seja o ativo mais importante de uma empresa, a reputação, a sua credibilidade no mercado e lidando com pessoas. É aí que entra a questão da comunicação e do treinamento, né? É uma ferramenta, o treinamento é comunicação. Então, como eu estava falando, tem a questão dos pilares, que tem o suporte da alta administração, que nós sabemos que é extremamente importante. Inclusive, tem aquele... Como que fala, Ju? É tone of the top? Tone of the top, isso. Ajuda o estímulo, a segurança para eu implementar o meu programa de compliance vem do topo,
Quem que está no topo, no topo da pirâmide? Né? A alta administração. Exatamente, doutora Dani. Então, quer dizer o Certíssimo. quê? Quer dizer o quê? Que o exemplo vem de cima, né? Então, é importantíssimo. E aí depois temos análise de riscos, temos os canais de denúncia, as investigações internas, do diligence. Me ajuda aí, Ju, o que mais que tem? Além desses que eu já Alta falei. administração, monitoramento e treinamento direto, do diligence, análise de risco, que é extremamente importante, Esse é o que vem em segundo, né? Geralmente auditoria. auditoria e monitoramento. E daí tem essa questão do treinamento e comunicação. E daí, como é que é feito esse treinamento e comunicação? Primeiro que é uma ferramenta que ela te proporciona verificar a efetividade do que foi implantado. Né? E como que você. E tanto que isso é discutido mundo afora. Pra vocês terem ideia, no Departamento Oficial de Justiça dos Estados Unidos, quando eles vão avaliar um eventual benefício para as empresas que apresentam aí um programa de compliance, eles fazem uma série de perguntas específicas sobre treinamento. Então, é uma discussão sobre treinamento e comunicação. É uma discussão que não é aqui só no Brasil, é mundo afora. É o mundo inteiro. Tá ligado à questão de que, é como a gente está falando, tá, vai adiantar você ter várias políticas, você ter o código de conduta, você ter tudo ali escrito, bonitinho, implantado, se aquilo ali tá só no papel, não vai adiantar, né? Você ter tudo por escrito, sendo que você não Colocar tá... na prática, né, Dani? Tem que colocar na prática. E outra, nós sabemos que os profissionais de compliance, eles são vistos com um certo... como se eles fossem uns carrascos, né? De uma maneira muito policialesca. E não é assim. E tanto que esses treinamentos, quem deve fazer, como nós estamos falando de pessoas, não são só os funcionários, os colaboradores, é a alta administração, os dirigentes, somos nós mesmos que nos especializamos. Nós precisamos estar sempre verificando formas de como a gente vai melhorar a comunicação e fazer com que essas pessoas nos vejam, primeiramente, o nosso lado humano. Porque se a gente chega impondo, né, olha, tem que ser feito assim, as regras agora são assim. Gente, nós estamos lidando com pessoas, inclusive nós somos assim, que trazem uma bagagem, né? Eu já estou falando na questão corporativa, vamos dar o exemplo de uma empresa. Uma pessoa que entra numa empresa, ela já vem com aquelas crenças dela, né? Tanto crenças que vêm num padrão de limitação do seu potencial, crenças que limitam, como crenças fortalecedoras. E daí você vai lidar com pessoas com vários perfis comportamentais. Então, como é que você vai entrar e vai começar a falar? Deixa eu só ver o que é Gabriela, né? A Gabi escreveu aqui. É a Gabi. Uma eficácia e efetividade. Um programa de compliance está diretamente ligado aos treinamentos e comunicação. Perfeito. Sim, é essencial. É o que nós estamos conversando mesmo. Então, eu estava falando sobre... Desculpa, eu dei uma perdida aqui. Quando eu estava falando das pessoas, a gente vai lidar com pessoas de vários perfis comportamentais. Então, como que você vai já impondo, ou até mesmo, você não precisa nem impor, mas você começa a falar, olha, é assim que agora nós temos um código de conduta, e porque nós temos essas políticas, nós agora nós temos um canal de denúncias. E aí eu posso dar um exemplo para vocês do que já aconteceu comigo. Eu acho que é interessante quando nas lives a gente apresenta casos práticos para as pessoas conseguirem visualizar melhor como que funciona. Mas que o compliance é de verdade, né, Dani? Que o compliance é de verdade. Eu, por exemplo, agora eu estou atuando mais de forma independente, mas já trabalhei para várias empresas grandes, de muito nome no mercado, e eu posso dizer para vocês
que é aquela questão, como eu falei, até que ponto nós somos coerentes com essa história de não faz com os outros o que você não gostaria que faça com você, até que ponto nós somos coerentes, e aí falando do ponto de vista de um empresário, de um presidente, de uma organização que fala, que defende e cuida da saúde dos trabalhadores e faz totalmente o contrário. Aquele dirigente, aquele líder que, na verdade, no exemplo que eu vou dar agora, não posso nem chamar como líder, porque existem os líderes e os chefes, né? Exatamente. Existe uma diferença muito grande, mas vamos colocar aquele chefe que chega em você e fala, olha, você está num lugar seguro e você pode fazer a sua denúncia, porque o anonimato vai ser ali garantido. Nós temos um canal de denúncias independente e tal, e aí entra na questão, no exemplo prático que eu vou dar, que aconteceu comigo. Eu passei por uma questão de assédio moral, eu vinha segurando um bom tempo aquela situação, inclusive era uma situação bastante delicada, porque eu sofria antes na gestação e depois, quando eu voltei de licença maternidade, que eu ainda estava mais fragilizada ainda. Né, Absurdo, né? E passei por toda aquela situação de assédio moral e chega uma hora que a gente chega no nosso limite, não tem jeito, né? E daí o que eu pensei? Eu tinha uma boa relação, já fazia quase 6 anos que eu estava na empresa, tinha uma boa relação com os diretores, mas com aquela pessoa eu procurava também ter uma boa relação com ela, mas estava ficando cada vez mais difícil, a maneira como ela assediava, né? Eram metas, prazos extremamente fora do comum, né? Extremamente... Absurdos, utópicos, absurdos, né, Dani? Absurdos. Obrigada, Ju. Então, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer uma denúncia. E daí, a pessoa era minha superiora hierárquica, eu falei, vou denunciar lá, não tinha canal de denúncias, não sei como tá agora, mas eu falei, vou fazer a denúncia para alguém que seja o superior hierárquico dela. E fiz a denúncia por e-mail. E daí, o que aconteceu? Eu fui demitida. Só que eu só fui descobrir que aconteceu isso, que esse superior hierárquico enviou para ela esse meu e-mail, quando eu entrei com uma ação trabalhista, né? Uma reclamação trabalhista. Então, quer dizer, quando eu fui olhar lá os documentos que eles juntaram, estava lá meu e-mail, o e-mail do superior hierárquico. Que você utilizou no canal de denúncia. Isso. Esse e-mail, essa pessoa, esse superior hierárquico, enviou para quem me assediou. Então, você imagina o que a pessoa que toma conhecimento de uma denúncia contra ela vai fazer. Então, essa questão da coerência entre o que você fala, e era um lugar que assim, para mim perdeu toda aquela credibilidade. Não Posso porque pegar o teu ganchinho do canal de denúncia? Pode, uma outra coisa que a gente vê muito, Dani, você vai concordar comigo, que muitas vezes o canal de denúncia, aquilo que você falou, não tem receita de bolo pronta. Opa, não, achei que você tivesse sumido. Não tem receita de bolo pronta, cada empresa tem uma estrutura, né? E então vamos lá pensar o seguinte: a minha empresa é grandona. Como é que eu pensei porque você falou do e-mail? A minha empresa é grande, ela tem uma estrutura gigantesca como essa, né? Que a gente não vai citar nome, apesar de estar aqui, que a injustiça foi tão grande que irrita, né? Só de pensar da injustiça em pleno século XXI, com essa, você denuncia alguma coisa errada e você ainda está errado. Mas vamos lá. Se a minha empresa é grande, eu posso usar o canal de denúncia através de um link na minha página da internet. Ali embaixo, um telefoninho, né? Para a pessoa clicar. Se a empresa é pequena, como é que eu vou ter canal de denúncia? Eu vi um exemplo que eu achei sensacional. Coloca uma caixinha no banheiro. Aí a pessoa põe lá dentro da caixinha, né? Que só tem, coloca tipo uma caixa de sapato, igual a gente fazia para receber dinheiro, de gorjeta nos lugares. Antigamente as pessoas punham lá, né? Então faz o mesmo sistema. Aí você coloca lá dentro a denúncia, ele vai lá e vai apurar.
Então, quando quer, eles viabilizam o canal. Quando não querem, não viabilizam. Tem uma grande empresa aqui do Brasil que um dos exemplos que eu sempre dou nas aulas de compliance, que você vê claramente que ela inviabiliza toda e qualquer forma de denúncia. Você tem que entrar no recursos humanos, na página dos recursos humanos. Dos recursos humanos você tem que ir nos fornecedores. Dos fornecedores você consegue chegar no canal de denúncia. Então você efetuou uma denúncia de assédio moral e você foi punida por denunciar um assédio moral. Onde é que o lado humanizado do compliance existiu nessa história? Zero. Nulo. Não. Né? Não existiu, não existia. E provavelmente não continua existindo. É. Né? Então, Estudava-se a implantação de uma área só de compliance. Inclusive, antes de todo esse assédio moral, durante a gestação, eu passei por 3 alterações de função ali. Então, aquilo ali foi extremamente desgastante. E eu pensei muito ainda se eu entraria com uma ação trabalhista, né? Quando eu entrei, eu percebi que eu até, inclusive, fiquei queimada. Né? Tem isso também. Aí eu fico pensando, né? Nós, agora já falando como advogada, muitas pessoas, você não deveria ter feito isso. Tá, mas eu penso, gente, se eu não defendo o meu direito, eu como advogada, eu vou defender o direito de quem? E outra, eu não sou uma aventureira, que eu vou entrar com uma ação lá porque, eu me senti ofendidinha. Não, tinha muita coisa ali. Só que você vê como que a gente tem que abordar essa temática de uma maneira muito realista. Não dá pra gente ficar só nessa questão de que tem que ser humanizado, porque tem que ser feito assim, 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 se a gente não levar em consideração que existem sim essas situações em que a empresa, ou vamos dizer assim, eu falo a empresa, mas aquele líder que não sabe ser líder e está sendo chefe, impõe da maneira como ele quer, assedia e ainda te pune por você não demonstrar uma insatisfação da forma como você está sendo tratado. só Gente, eu quero aproveitando aqui. agradecer, tem bastante gente escrevendo, fazendo comentários Ela está aqui, a colocando Sol. aqui para nós que há empresas, deixa eu desculpar, nossa, Sol, deve ser Solange, né? Alguma É a Sol, adoro a Sol. há empresas que esses canais de denúncia não estão ligados à própria empresa. Exatamente, muitas empresas contratam um terceirizado justamente para que tenha essa imparcialidade, essa independência, e você fique mais à vontade para efetuar as denúncias, para que você não tenha esse receio, né? Então, é exatamente isso. E nessa vertente, o compliance ele mostra que ele também pode ter psicólogos que são responsáveis normalmente por esses canais de denúncia, são os psicólogos. Então, é uma função bem que cabe todo mundo nessa estrutura do compliance. Volta lá, Dani, porque senão eu te atrapalho o raciocínio. Você estava Então, falando não, dessa vertente mais humanizada. aí eu estava dando esse exemplo, né, para a gente entender que realmente não basta só a gente também ter a boa intenção e ver o mundo assim de uma forma ilusória, porque a gente também vai entender, tem que entender que a gente vai lidar com vaidades humanas também. A gente precisa ter essa consciência, né? Não dá para a gente ficar só pensando olha, eu preciso ser mais humanizado, a minha comunicação precisa ser direta, objetiva, simples. E aí a gente pode dar alguns exemplos, né, Ju? Eu estava vendo sobre a questão do selo, aquele Proética. E daí, se As você, empresas têm. se você pesquisar na internet, eles dão alguns exemplos de boas práticas que o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, eles consideram como boas práticas aquelas empresas para poder receber aquele selo, né? E é interessante porque eles dão várias dicas de boas práticas. E vai de coisas muito simples. Então não dá para você ficar se limitando, pensando, poxa,
Ai, mas não tem como, porque essas pessoas não têm acesso ao computador. Então, vamos dizer assim, falando com relação à comunicação das suas políticas, das suas diretrizes, dos seus códigos, tem pessoas que não têm acesso, tá? Tem empresas que distribuem no momento de uma admissão, quando o empregado está ali ingressando no trabalho, quando ele vai assinar ali alguns documentos para sua admissão, ele já recebe um código de conduta, um código de ética impresso. Tem algumas empresas que eu fui olhar nessas dicas, né, que eles dão sobre algumas boas práticas que as empresas têm e que passam por esse processo para receber esse selo. Tem empresas que elas colocam uma caixa do lado ali do refeitório com documentos sobre compliance para pesquisa. Então, as pessoas que não têm acesso ao e-mail, por exemplo, ao computador, um pessoal mais A de chão de intranet, fábrica, tá lá, à né? disposição. Mas não basta isso, né? E aí entra também a questão de monitoramento e de como os treinamentos, porque esses treinamentos, São eles devem ser essenciais. periódicos, inclusive. Não dá para você chegar e fazer um treinamento e depois de um ano você vai fazer um outro treinamento. Muitas vezes já até saíram aquelas pessoas. É necessário que tenha essa frequência, inclusive lá no artigo 42, se não me engano, é o inciso 4 desse decreto 8.420, que é o que regulamentou a lei anticorrupção. Lá fala sobre os treinamentos periódicos, né, como uma maneira de medir a eficácia, né, se estão sendo efetivos os programas de compliance, os sistemas de compliance. É porque tem uma rotatividade de funcionários, né? E até uma atualização dos riscos constantemente, por isso que o treinamento se faz necessário ser, né? Essa periodicidade, como você deixou bem claro. Sim. Então, falando desse aspecto de treinamento, é muito importante também, e se vocês quiserem, só que eu tenho uma colinha aqui, porque eu não vou saber falar de cor quais são as perguntas que o departamento faz, o Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos. Mas eu posso, você me permite, doutora Juliana, falar algumas perguntas Lógico. que eles fazem? Tá. Lá no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, então, quando eles avaliam esses eventuais benefícios a serem concedidos, as empresas que apresentam um programa de compliance, eles apresentam essa série de perguntas específicas em relação aos treinamentos e à comunicação. Quais são elas? Vou dar alguns exemplos. A empresa forneceu treinamento personalizado a empregados que estão mais expostos aos riscos. E aí, por quê? Ali você já fez aquela análise de riscos. Ali você já verificou se qual é a área que está mais exposta a um risco. E aí você, com base nessa avaliação de riscos, você vai verificar. A empresa forneceu um treinamento que seja personalizado, porque tem essa também. Não adianta você, vou dar um treinamento e você dá um treinamento de uma forma geral, que você vai falar a mesma linguagem para um líder, para os dirigentes, para um pessoal mais senhora chão do de café. fábrica. Não tem essa. Realmente, o treinamento precisa ser personalizado, tem que ser de acordo com aquele público que está te ouvindo, né? Isso é importantíssimo. Tá, qual que é a análise que foi realizada para determinar quem deveria ser treinado e em quais assuntos? Também é uma pergunta excelente. A empresa mediu a eficiência do treinamento? Então, quer dizer, deu treinamento, não quis nem saber. Não fez uma avaliação, de repente, de como foi esse treinamento? O aproveitamento posterior, né? Quais recursos estão disponíveis aos empregados para fornecer orientações relacionadas à política de compliance? E, por último, como a empresa avaliou se os empregados sabem quando devem procurar aconselhamento e se eles estariam dispostos a procurar tal aconselhamento? Porque tem essa questão. A gente conversa sobre compliance,
mas a gente tem que, para a gente internalizar essa cultura, como que a gente precisa fazer? Tem que realmente puxar para esse lado de fazer com que as pessoas tenham interesse em fazer, não é porque está numa lei, não é porque eu estou determinando que agora a gente vai agir dessa maneira, é porque para que as pessoas se sintam realmente interessadas e que aquelas pessoas pensem o seguinte: será que o que eu vou fazer, será que o que eu estou fazendo, eu tenho coragem de compartilhar com a minha família ou nas redes sociais sem que eu me sinta constrangido? É promover certas reflexões nas pessoas com relação a essa coisa do certo e do errado. Né? Fazer com que elas se sintam realmente pertencentes a uma organização que não tolera Algumas alguns práticas. riscos, né? Algumas práticas, isso, obrigada, Ju. Algumas práticas e que ela é, inclusive, incisiva, porque tem essa de você ter o jeito para falar, mas você também tem que mostrar que quem não está ali aderindo, você também pode utilizar, sim, o medo. Inclusive, punir a pessoa que não está seguindo o que está estabelecido. Você vai treinar, você vai apresentar, só que também tem esse lado, né? As pessoas estão ali recebendo todo esse suporte e principalmente essa questão que nós já falamos, que o exemplo vem de cima. Não adianta nada também você fazer toda essa apresentação ali e nem aparecer na empresa ou não mostrar que a sua conduta é coerente com aquilo que você está apresentando. É importante que as pessoas tenham essa coerência para que quem está ali do outro lado vendo se sinta interessado e também se sinta pertencente a uma organização que tem todos esses valores. Né? Quando a gente fala, inclusive, de poder público, é muito engraçado. Eu vi um professor do MBA em Compliance falando que quando ele ia fazer visitas para um gabinete, por exemplo, de um municipal, de um secretário, de um prefeito, a primeira coisa que você olha atrás é a foto do prefeito. E daí, quando ele ia conversar com alguns empresários, ele olha lá atrás de algum setor, alguma área de recursos humanos, por exemplo, tá ali missão, visão, valores, né? Então, a gente tem que se ater para algumas questões que não tem jeito. Você está falando da instituição. Você não está falando da pessoa que está ocupando o cargo, né? Que está. É uma passagem. Então, tem pessoas... aí você já vê a diferença de cultura. É cultural. E para que a gente consiga implantar e internalizar o compliance, a gente precisa ir muito além das relações corporativas e é o que eu e a Juliana vivemos conversando. A gente fala até da infância. A Juliana, Ju, se você quiser conversar, falar aí Posso contar rapidinho? Um dos motivos que levou a gente até escolher isso para abordagem foi o que eu passei há poucos dias, né, antes desse período de quarentena, os meus sobrinhos virarem para mim e falar: tia, mas isso não é justo. Porque a gente tem uma estrutura que quando alguém comete alguma coisa contra as normas, perde-se direitos, não fica mais de castigo, né? Perde-se direitos, que a modernidade agora ninguém pode mais ficar de castigo. Então, a criaturinha cometeu uma arte e perdeu alguns direitos. Aí ele foi lá e tornou-se reincidente. Aí foi lá e perdeu muitos direitos. Aí ele estava indignado, porque não era justo ele perder mais direitos, sendo que ele já tinha resolvido aquilo que ele tinha feito de errado. Então, a nossa esperança para uma nova vertente de compliance é justamente essa. Há uma tendência a um senso de justiça, de certo, de errado, muito maior do que a nossa geração veio,
né? Apesar de eu ser alguns anos à frente da Dani, é melhor nem a gente contar Nem é quantos, tanto assim, nem é. mas hoje em dia é aquela história, você passou o sinal vermelho, isso não é correto. Não é justo fazer isso. Não, não pode passar na frente na fila. Tem que obedecer o lugar na fila. Então, essa noçãozinha do certo, errado, justo, injusto, que vem com essas novas crianças, esses alguns até já adolescentes, é a esperança de um mundo em compliance. Que o que nós conversamos várias e várias e várias vezes é exatamente isso, que a Dani defende de um modo sensacional, até aconselho darem uma olhadinha numa página, chama Juridicoterapia, né, um desenvolvimento de um compliance, uma abordagem mais lúdica, né, então você planta aquela sementinha para colher a médio e longo prazo, com essa esperança de hoje em dia o nosso compliance ele é anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro e à fraude. Aí estavam dizendo, e se o mundo não tiver mais corrupção? Juridicoterapia, né? Vitor, é que o Vitor colocou É, jurídica terapia, é juridicoterapia. juridicoterapia. Isso. Então, e se o mundo não tiver mais corrupção? Tudo bem, ele pode não ter corrupção, mas você vai ter que estar em constante atualização dos riscos que vão estar mudando todos os dias. O compliance anticorrupção pode deixar de funcionar, mas o compliance digital, que não deixa de ser invasão da sua privacidade no mundo digital, furtar os seus dados, aquelas coisas todas que a gente sabe que também é um perigo, nessa vertente fora do mundo corporativo, né? Assim, é o que nos traz uma esperança de dias melhores para o compliance, essa noção aguçada de justiça, de certo, de errado, do que pode, do que não pode, do que vai prejudicar uma pessoa se eu fizer, né? Do troco certo, de eu não levar para casa o troco que não é meu. Nossa, veio uma coisa errada no meu carrinho, deixa eu lá devolver, isso não era meu, era do senhor que estava antes de mim. Isso são pequenos gestos, são sementinhas para um futuro melhor em compliance, porque é aquilo que eu estava falando no começo. O compliance ele vai muito mais além do que a gente pensa, porque a noção primeira é que a compliance é só para empresa. Compliance é só para grandes empresas. Não é. Só deixar claro, porque muita gente não estava aqui no começo, compliance é para sua escola, para sua universidade, para a escola de samba, para a associação de bairro, para o condomínio onde você mora. Ah, mas o que meu condomínio tem a ver com compliance? Tratar os funcionários do condomínio de maneira adequada, pagar os tributos de maneira adequada, respeitar o meio ambiente de maneira adequada, não vazar dados dos condôminos, não deixar ficar lá fixado na entrada do condomínio, escancarado, a lista dos condôminos devedores. Isso é antiético e é vazamento de dados pessoais que podem constranger as pessoas, são dados sensíveis. E olha que importante essa correlação, essa conexão que você fez com um tema que também é muito importante, que é a LGPD, né? É um presente que você está nos dando, né, Ju, em fazer essa correlação, essa conexão do compliance. Por isso que o compliance vai muito mais além mesmo, Dani, muito mais além. E a LGPD, ela tem uma relação muito intrínseca com a nossa vida. O compliance vai direto com a nossa vida. São os seus e-mails. A Dani tem uma filha linda que chama Valentina, que a Dani às vezes coloca umas fotos dela. E a Dani deve ter N fotos da Valentina bebê no computador. N fotos que não devem ser veiculadas por uma segurança para a própria criança, que tem muita gente maluca nesse mundo, né? Sim. Para que alguém invade o seu computador e começa a veicular. Tudo bem, você é uma pessoa de direito privado, privado, não há compliance, né? Mas vamos lá falar de uma questão de invadir o e-mail da sua empresa. Aí a gente já está falando na ótica do compliance digital, proteção de dados, segurança da informação. Então, o compliance ele vai muito mais além do que a gente imagina. Muita gente pensa aqui que partido político não é empresa, partido político não precisa ter compliance. Precisa. A minha associação de bairro precisa ter compliance? Precisa, principalmente se ela tiver uma relação com o governo, seja ele municipal,
estadual ou federal. Então, não é só empresa, não é só grandes empresas, que as pessoas têm essa noção muito equivocada, né? A minha empresa é pequena não precisa ter compliance. Agora, com a LGPD, como nós falamos, toda e qualquer empresa precisa ter DPO, que no Brasil chama encarregado, tá? E uma das obrigações do encarregado está diretamente relacionada ao compliance. A responsabilização e proteção dos dados tem ali uma ligação, sabe, muito próxima com compliance. Então, ele vai realmente muito mais além do que a gente pode imaginar. Né, Dani? E com essa vertente, esse projeto sensacional que a Dani tem, explica um pouquinho desse teu projeto da juridicoterapia, que também tem a ver com essa história de você difundir o compliance muito mais além das relações corporativas. Como é que você faz isso? Você pega o lado lúdico? Então, eu tô até cuidando o horário para não cair, né, Ju? Eu tô vendo aqui, mas tem quanto tempo ainda? É porque a gente começou até um pouquinho mais tarde. Olha que legal. Nós temos aqui o Dr. Marco Aurélio. Acho que nós temos uns 7 minutinhos ainda. Tá, só para agradecer aqui a Vou presença. entrar aqui, já vejo. Entrou. A Rose, 9 minutinhos, Dani. Dai. Bom, quando eu falei sobre o compliance, ó, ele falando, elogiando juridicoterapia, sensacional. Obrigada, Dr. Marco Aurélio. Para mim, é uma das referências aqui também para compliance para advogados. Dr. Marco Aurélio aqui no Excelente recomendação, né? Se vocês quiserem aprender um pouquinho, dê uma olhada no livro dele, que é ótimo. Sou fã dele, Ele tem um e-book lá no perfil dele. A Daiane também fala bastante sobre o compliance, mas o Flávio foi meu aluno. O Flávio. Tá. Então, essa questão do compliance com alma, agora tem a juridicoterapia, que é para a gente conseguir aproximar, e aí a gente entra naquela questão que a gente estava falando, né, doutora Juliana, sobre a questão de não trazer tanto para o senso comum, a preocupação de muitas pessoas de não trazer tanto para o senso comum, entendemos que seja devido à complexidade do tema. E a nossa intenção é realmente trabalhar com essa questão da internalização da cultura. E para isso, nós precisamos realmente ter uma linguagem mais humanizada, uma linguagem que a gente consiga despertar o interesse daquelas pessoas para o assunto. Não deixar que as pessoas realmente tenham essa... como que fala, Ju, esse distanciamento, porque como a gente já falou... sobre a questão o Dr. Marco Aurélio está perguntando se não começou agora. Não, a gente já está até acabando, já está finalizando. Era às 9 de Brasília, não era às 9 aqui do MS. Nós demos várias dicas, inclusive falamos muito sobre o treinamento, o pilar do treinamento e comunicação. Falamos um pouquinho de alguns outros pilares, demos alguns exemplos. E aí agora a gente está finalizando com esse projeto do Compliance com Alma. Eu me modelo muito no José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, onde eu me formei como coach. Lá ele tem essa visão, ele fez coaching em vários lugares do mundo e ele observou que... E eu acabo fazendo uma correlação com compliance nesse aspecto de termos vários termos técnicos e, de certo modo, a gente acaba distanciando as pessoas por causa desses termos técnicos. Então, por exemplo, levando em consideração um treinamento, a comunicação, a partir do momento que a gente consegue envolver aquele líder ou até mesmo um dirigente, aquele empregado, falando com uma linguagem que consiga trazê-lo para essa dinâmica, para essa temática de uma maneira que não seja porque é obrigatório, é muito mais fácil de você internalizar, de você plantar essa semente. Então, o compliance com alma, por exemplo, eu até achei que era uma coisa minha, mas eu andei pesquisando e vi, inclusive, que no governo do Paraná foi feito um seminário onde foi falado, inclusive, esse termo, compliance com alma. E a Ju sempre, ela observa essas coisas, ela me fala, Dani, olha só, olha o que a CGU fez. Exatamente, o que a CGU fez com o Maurício de Souza? Cartilha com a turma da Mônica para ensinar as crianças a importância da integridade, da transparência que estão relacionados ao compliance.
Então tá certíssima a sua linha de É, raciocínio. quando eu vi isso, eu falei, bom, eu não tô tão louca assim, né? De ficar querendo colocar alma na coisa, mas alma no sentido de haver uma conexão real com as pessoas, porque as pessoas se conectam com as pessoas, elas não vão se conectar com aquela norma, né? Essa questão de estar em conformidade, tudo bem, mas é como nós já viemos falando desde o início, que isso tudo faz parte de uma vida, né? Nós já viemos com crenças, já temos os nossos valores arraigados e isso se projeta na nossa vida adulta. E quando a gente vai se deparar com algumas outras pessoas no nosso relacionamento interpessoal, nós vimos que haverão alguns embates justamente por causa de diferença de valores. A forma como você aprendeu desde a sua infância, você vai trazendo. E aí, como é que você vai trabalhar isso, essas diferenças, no momento em que você for implantar um sistema de compliance, um sistema de integridade para essas pessoas? Como é que você vai fazer com que essas pessoas se sintam na necessidade de cumprir aquele determinado, vamos dizer assim, código de conduta, aquelas políticas, aquelas boas práticas, se nem isso ela vivenciou na vida dela? Então tem Se ela toda não uma tem a questão. base, é o que eu brinco, né, Dani? Como é que eu vou pôr o telhado na casinha se eu não tenho a base, o alicerce? Não tenho o chão, né? Tem que ter. Então, compliance com alma e essa questão da gente trazer essa abordagem do compliance humanizado é nesse aspecto. É de você fazer com que a pessoa queira realmente ter essa noção, mas porque ela queira, não porque ela está sendo obrigada. É a gente plantar essa sementinha, é a gente usar as palavras de acordo com o público que está nos ouvindo, é a gente aproximar as pessoas, familiarizá-las dessas Fazer que se noções. torne parte integrante do seu eu, né? Essa mentalidade, essa cultura de compliance, como a Gabi colocou aqui pra gente, a doutora Gabriela Amorim. Isso tem que passar a ser plantar hoje, né? Para passar a estar intrínseco nas próprias pessoas. É isso mesmo. Que a gente pensa exatamente nessa mesma forma que a doutora Gabriela Amorim está colocando aqui para a gente. Precisamos reumanizar os ambientes de trabalho. Exatamente isso, é o que nós falamos, o que eu e a Dani defendemos, a ideia que nós temos, né, Dani, dessa forma de plantar, de semear, de difundir a cultura de compliance. E Só para sempre tendo os pés no chão, né, Ju? De acordo com aquilo que a gente conversou sobre o caso prático que eu dei, que eu vivenciei, é sempre tendo essa noção de que também não é para a gente viver num mundo ilusório, utópico, né? Que a gente sabe que vai se deparar com situações, com pessoas que não têm esses mesmos valores e que nós vamos nos deparar com essas vaidades humanas, com muito ego, e a gente bem precisa saber colocado trabalhar. aqui, Leonardo. Pode Isso, falar. Léo Fala, Bernardino Léo. colocou uma das competências de compliance officer é ser multidisciplinar, exatamente. E é fundamental que ele tenha inteligência emocional para poder conseguir falar desde o topo até o chão de fábrica, até a senhorinha do café, até o porteiro da sua empresa, plantar, difundir essa cultura de compliance de modo igualitário, né, dentro da Olha sua que bacana aí, Ju. necessidade, Olha que sem bacana, que Ju, o que o Dr. Marco Aurélio sugeriu. Você que manja do inglês, do ah, TIP, olha lá, do TIP, fala. seja um compliance officer com alma, né? É isso que ele Que está falando para a legal! gente. É mesmo isso, é a Exato. mentalidade europeia, né? Que o Marco também, o Marco estudou em Coimbra, eu estudei em Lisboa, é a mentalidade da noção europeia de compliance officer, do chefe compliance officer, que eles plantam para a gente desde o dia que você começa a trabalhar nessa área, como a vertente lá é diferente. Eles têm compliance há muito mais tempo que a gente, já está mais maduro o compliance na linha europeia e na linha norte-americana. O que A mais gente que precisa tem aqui? cuidar, que eu acho que vai cair, hein, Ju? Deixa eu ver, Dani, daqui a pouco a gente já tem que dizer tchau aqui. Deixa eu só controlar, que eu estou controlando a hora. Acho que a gente deve ter 1 ou 2 minutinhos. Ah, então já vamos finalizar.
Vamos. Agradecer as pessoas que estão aí comentando bastante, estão nos prestigiando, parabenizá-los. Um mesmo. Esperamos ter agregado algum valor para vocês com relação 17 a essa segundos. razão. Então tá bom, Muito gente. obrigada. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Espero que seja a primeira de muitas da nossa parceria online. Vai ser sim. Obrigada, Tchau, Dani. gente. Obrigada.